Bom, hoje a gente vai falar sobre vocabulário. Eu vou ensinar um truque para você aumentar e ampliar o seu vocabulário. E vou dar muitos exemplos também para você usar isso na prática, ok? Então a gente já vai direto aqui para o slide. Olha só, truque para multiplicar o seu vocabulário. Então olha só como é que vai ser isso aqui. Bem legal. Então olha só. Deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês que a gente está no lançamento agora do curso A Lógica da Pronúncia em Inglês. Se você quer aprender a lógica da pronúncia, todas as regras de pronúncia do inglês, como se você estivesse se alfabetizando em inglês, a gente vai abrir a próxima turma desse curso. Então, se você quiser participar dessa próxima turma, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, ou se você apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela, também você vai ser direcionado lá para o grupo, tá? Então é só entrar no grupo e aguardar que a gente já vai passar mais informações aí para vocês nos próximos dias, ok? Beleza, então aproveita aí para fazer esse curso que vai mudar a sua visão sobre pronúncia em inglês, vai facilitar um horror essa parte de pronúncia. Vamos lá, olha só que interessante isso. Em inglês funciona assim, por exemplo, dark significa escuro, tá? Então é um adjetivo. Deixa eu colocar uma canetinha maior aqui. Então, dark é escuro. É um adjetivo. Então, existem muitos adjetivos que você pode acrescentar um EN. Quando você acrescenta esse EN, você transforma um adjetivo em um verbo. Então, isso aqui é escuro, isso aqui é o verbo escurecer. Então é muito interessante isso porque você consegue identificar e usar muito vocabulário assim. Você consegue aprender uma quantidade grande de vocabulário em uma única aula, né? Numa única dica aqui. Então é só você fazer isso. Então começa a observar que você vai ver que tem muitos adjetivos que tem o EN, que na verdade vão ser verbos, tá? Então darken é escurecer. Olha outros exemplos, olha quantas situações você tem desse tipo. E na sequência eu vou te dar várias frases de exemplos, porque não adianta você também só aprender palavra solta, né? Você precisa aprender frases para você utilizar. Então, olha só. Fast. Muita gente conhece como rápido, certo? Só que fast também significa firme. E daí vem o verbo fasten, tá? Essa pronúncia é assim mesmo, fasten. Eles não pronunciam o T nesse verbo, tá? Nos outros, em geral, você pronuncia, mas nesse caso aqui você não pronuncia. Então, fasten significa apertar, ou é muito comum se usar para falar do cinto de segurança, né? Você está voando, aparece aquele sinal lá, fasten your seatbelts. Então, apertem os cintos, afivelem os cintos, né? Aí você pode traduzir do jeito que você achar melhor em português. Agora, em inglês é fasten, né? Então, para você prender, apertar os cintos, você usa esse verbo. Para outras coisas também, né? Às vezes alguma coisa que você vai rosquear e apertar, então pode ser fasten também, ok? Soft. Soft significa mole, suave, macio, beleza? Daí vem o verbo soften. Pode ser usado como amolecer, como amaciar. Tanto é que às vezes tem palavras que se derivam dessas palavras. Então, por exemplo, soft é macio. Soften é amaciar. E você tem a palavra softener, que é o amaciante. Tá? Você não usa o amaciante aí na roupa? Se chama softener. Softener. Ok? Então, você acrescentou o EN para indicar que isso virou verbo e esse ER indica que isso aqui faz alguma coisa. Eu já expliquei essa terminação ER num outro vídeo, né? Mas só para você entender que alguma coisa que amacia é amaciante. Então, em inglês, eles colocam o ER para indicar isso. Hard é duro. Harden é endurecer. Então, é o verbo. Em português, a gente faz a mesma coisa. A gente aprende isso na escola, né? Essa derivação de palavras. Então, igual em português, a gente tem duro. Para transformar em verbo, no nosso caso, a gente tem que colocar o em e o ser, né? Então, a gente tem que colocar duas partes aí
na palavra, no adjetivo, para formar o verbo, né? Então, em português, depende da palavra, você vai ter várias outras formações aí de prefixos e sufixos. Em inglês, você vai fazer isso nos adjetivos usando o EN. Worse é pior. Worsen vai ser piorar. Short é curto. Shorten, encurtar. Weak é fraco. Então, weaken, enfraquecer. Tight é apertado. Tighten é apertar. Sharp é afiado. Sharpen é afiar, né? Se a faca está afiada, é sharp. The knife is sharp. Agora, se você precisa afiar ou amolar a faca, é sharpen. Aí, lembrei agora também do sharpener. Sharpener. E é o quê? É o apontador de lápis, tá? Chama sharpener. Porque você apontar o lápis também é to sharpen. Sharpen serve para você apontar o lápis, para você afiar ou amolar uma faca, uma tesoura, ok? Então isso é sharpen. E sharpener é algum equipamento que faz isso. Se você está falando de um lápis, né, a coisa mais comum aí é ter um sharpener. O nome completo é pencil sharpener, porque sharpener pode ser um amolador de facas, né? Alguma coisa, algum dispositivo que serve para amolar ou afiar instrumentos de corte, ou no caso de lápis, você aponta, né? Porque a gente usa verbos diferentes, mas em inglês é o mesmo verbo. Thick significa grosso, espesso, sabe? Você tem um líquido que é espesso, isso é thick. Thicken é engrossar. Por exemplo, você está fazendo ali, sei lá, um mingau. Aí ele está muito líquido, você precisa engrossar esse mingau. Então você coloca lá uma maisena, uma farinha, alguma coisa. Então isso é thicken, você vai engrossar aquela massa, tá? Loose. Loose significa solto, frouxo. Né? Você pode falar sobre uma roupa que está larga, você pode falar de um parafuso que está solto, está frouxo. Se você quer falar afrouxar, soltar, é loosen. Loosen. Sweet é doce. Sweeten, adoçar. Tá vendo? E ainda tem o sweetener, que vai ser o quê? Adoçante. Tá? Então, sweetener é o adoçante. Light. Light é luz. Então, lighten é quando você vai clarear alguma coisa, né? Sei lá, você vai abrir a janela do quarto to lighten the room, né? Para trazer luz para aquele quarto, para clarear o quarto. Haste é pressa. Hasten é apressar, acelerar alguma coisa, né? Alguma atividade, execução de alguma coisa. Broad é amplo. Broaden é ampliar. E less é menos. Lessen é diminuir, né? Você transformou menos em verbo, vai ser diminuir, né? Muda um pouco aí a tradução para nós, mas a ideia se mantém. Tá vendo? Então, segue esse padrão. É muito interessante você aprender esses padrões porque facilita você aprender um monte de coisas ao mesmo tempo. Ao invés de aprender picado, que acaba demorando mais, né? Você vê uma palavra, se você não sabe como funciona, qual que é a regra ali, você demora mais para sacar, né? Muita gente poderia conhecer a palavra, por exemplo, sweeten, mas não conseguiu sacar que lesson vem de less, entendeu? Então, se a gente não mostra de onde vem, nem sempre você consegue perceber isso sozinho, né? Principalmente no meio de um monte de outras coisas. Alright? Tudo certo até aí? A gente vai ver exemplos agora, tá? Colocar isso na prática. Exemplos, então. Example sentences. Olha só esse exemplo. Please fasten your seatbelt before the plane takes off. Please fasten your seatbelt before the plane takes off. Então aqui eu usei fasten, que é apertar o cinto, né? Colocar o cinto. A gente fala de várias formas, o verbo que eles vão sempre usar é fasten. Então, por favor, aperte o cinto de segurança antes do avião decolar.
Beleza? Então é fasten. Add some milk to soften the dough. Add some milk to soften the dough. E aí, quem sabe o que significa? Então aqui eu estou falando, acrescente ou adicione um pouco de leite para amolecer a massa. Ok? Belezinha. The cement will harden in a few hours. The cement will harden in a few hours. O cimento vai endurecer em algumas horas. Tá vendo? Então, harden. Outro exemplo. His financial situation could worsen if he loses his job. His financial situation could worsen if he loses his job. Então, a sua situação financeira poderia piorar se ele perder o emprego. Ok? É isso aí. Próximo. Lack of exercise can shorten your lifespan. Lack of exercise can shorten your lifespan. Então aqui, shorten é encurtar. Então a falta de exercício pode encurtar a sua vida, a sua expectativa de vida, tá? Lifespan é o quanto a pessoa ou um animal vai viver, tá? Então isso é lifespan, que a gente chama de expectativa de vida, né? Pode ser também life expectancy. Você pode usar esse termo também. She decided to darken her hair for a change. She decided to darken her hair for a change. Então ela decidiu escurecer o cabelo para mudar, só para variar. Essa expressãozinha aqui, ó, for a change, significa que é para mudar, para uma mudança. Em português é muito comum a gente falar assim: "Ah, eu vou fazer isso só para variar". Então, essa expressão só para variar, em inglês você usa essa daqui, for a change. Ah, eu vou fazer isso just for a change, só para variar. Ok? I will order pizza tonight just for a change. Eu vou pedir pizza hoje à noite só para variar. Então você falaria assim. Outro detalhe aqui, ó, de pronúncia agora. Her hair, tá? Muita gente fala isso igual. Então o pronome dela ou ela é her, her. E o cabelo é hair. É muito comum o aluno, principalmente iniciante, falar hair aqui, ó. Aí a pessoa não vai entender. Então é her, som fechado. Her hair, her hair. É ruim quando fala os dois juntos, né? Mas é assim, her hair. Belezinha. Né? Tá aqui. Próximo. The bridge started to weaken due to rust. The bridge started to weaken due to rust. Então, a ponte começou a enfraquecer devido à ferrugem. Ok? Então, weaken, enfraquecer. Legal? Please tighten the screws on that chair. Please tighten the screws on that chair. Por favor, aperte os parafusos naquela cadeira. Senão vai desmontar. Ok? Screw é parafuso e tighten é apertar. Geralmente, quando você fala de apertar o parafuso, é tighten que se usa. Às vezes você vai ver. Vou te dar um exemplo que eu já vi. Sabe naquela hélice do ventilador? Você vai ver lá que tem uma setinha mostrando para que lado tá escrito lá tighten, então para que lado que aperta, e do outro lado tá escrito loosen, para que lado você solta, você afrouxa. Ok? Então, às vezes aparece até nos produtos que a gente usa aí, tighten, e pode ser tighten, pode ser fasten também, às vezes aparece fasten, dependendo do que é. E o contrário é loosen, que é você soltar, afrouxar, que é a tradução, né? I need to sharpen these knives. I need
to sharpen these knives. Pensa aí, qual que é a tradução? Fácil, né? Então aí vai ficar, eu preciso amolar ou afiar, né? Não sei o jeito que você costuma falar, mas as duas formas estão corretas. Estas facas, tá? I need to sharpen these knives because they are blunt. Blunt é quando tá cega, tá? É blunt, no caso de alguma coisa cortante, que não está cortando mais. Próximo exemplo, you can thicken the sauce by adding flour. You can thicken the sauce by adding flour. Então, você pode engrossar o molho, sauce é molho, by adding flour, acrescentando farinha. Ok? Duas coisas de pronúncia aqui, tá? Bom, thicken tem o TH, então você tem que pronunciar thicken, tá? Thicken. Outro é sauce. Isso aqui se pronuncia com som de O, sauce, tá? Em geral, em inglês, claro que tem exceção, mas a maioria das palavras com AU você pronuncia com o som de O, tá? Pode observar aí, já falei disso em outros vídeos. Então, sauce, que é o molho, by adding flour. Farinha, a farinha de trigo se chama flour. É a mesma pronúncia de flower, de flor, ok? Então fique esperto aí, né? Porque vai que alguém pede... Imagina que você está nos Estados Unidos, alguém pede, vai fazer um bolo, né? A pessoa ele vai fazer um bolo lá na casa que você está, e aí ela pede para você pegar flower. Pensou se você vai lá no jardim pegar as flores? Que mico, hein? Então cuidado, a pronúncia é a mesma, mas você observa a situação e o contexto, não é? Próximo. You have to loosen all the bolts first. You have to loosen all the bolts first. Você tem que soltar todos os parafusos primeiro. Ok? Loosen the bolts. Alguém vai perguntar, né? Se não perguntou ainda, vai estar pensando nisso. Bolts é parafuso? Mas você não falou que era screw? Agora há pouco? Tá, são dois tipos de parafusos diferentes, tá? Screw é o parafuso que normalmente tem ponta e que você parafusa usando a chave de fenda, tá? Ou uma chave Phillips. Bolt é o parafuso que você aperta usando aquela chave de boca, chave inglesa, né? É o parafuso sextavado que você coloca porca, aquele tipo de parafuso chama bolt. O parafuso que geralmente tem ponta, que você parafusa com chave de fenda, é screw, ok? Tanto é que chave de fenda chama screwdriver. Né? O assunto não é ferramenta, mas enfim, né? Se alguém tinha curiosidade já sabe. Chave de fenda é screwdriver. Né? Por isso que screw é o parafuso que se aperta com chave de fenda. Enfim, vamos lá. Né? Nem todo mundo sabe tanto de parafuso assim, mas legal. You can sweeten the tea with some honey. Então aqui eu estou dizendo que você pode adoçar o chá com um pouco de mel. Próximo é They painted the walls white to lighten the room. They painted the walls white to lighten the room. Então, eles pintaram as paredes de branco para clarear a sala ou quarto, né? Porque room pode ser qualquer cômodo da casa, então você traduz do jeito que você estiver imaginando aí. Ok? Então, lighten é clarear, tá? Pode ser no sentido realmente de você pôr luz ali, ou no sentido dessa forma, né? Você vai pintar de branco para clarear, vai ficar mais claro o quarto, o cômodo aí. Esse tem mais, esse aqui já, tradução. Esse aqui, ó. They decided to hasten the project's completion. They decided to hasten the project's completion. E aí? Eles decidiram acelerar
a conclusão do projeto. Então, hasten é você acelerar, apressar. E completion é a conclusão, né? Porque vem de complete. Complete pode ser completo ou completar, né? Pode ser o verbo e pode ser o adjetivo. O substantivo é completion, que a gente chama de conclusão, né? Quando você completa alguma coisa, isso é a conclusão do projeto. Então, está aí. Traveling can broaden your knowledge. É verdade, hein? Traveling can broaden your knowledge. Então, viajar pode ampliar o seu conhecimento, né? Broaden, seu conhecimento vai ficar broader, vai ficar mais amplo. Legal? Uma dica aqui, ó, traveling, eu traduzi como viajar. Por quê? Por que que tem esse ing? Porque quando você coloca um verbo como substantivo, ou seja, como sujeito da frase aqui, esse verbo tem que ter o ing, tá? Você não traduz, mas tem que ter. Em português é só você colocar um verbo. Viajar é muito legal. Só que esse viajar está na posição de sujeito. Então, em inglês tem que ter o ing, tá? Embora você não traduza. É só uma questão estrutural do inglês, né? Uma regra aí que você tem que seguir. Legal? Então, é isso aí. Então, não traduz viajando mesmo, tá? He took medication to lessen the pain. He took medication to lessen the pain. Então, ele tomou uma medicação, um remédio, para diminuir a dor. Tá? Então, lessen é diminuir. Ok? Tá aí. Beleza, galera? Acho que tem, deixa eu ver se tem mais algum. Não, acabou. Então é isso. Então tá vendo? Com uma coisa simples, uma dica simples, você consegue multiplicar o seu vocabulário e conseguir entender palavras até que você não conhece ainda. A hora que você observar a palavra e ver aquela formação, você com certeza vai ter mais facilidade em entender ali o contexto, ok? E então lembrando que a nossa próxima turma do curso A Lógica da Pronúncia em Inglês tá chegando aí. Se você quer participar dessa próxima turma, entra aí no grupo VIP, tá? O link tá aí na descrição ou pelo QR Code aqui também. É só você apontar a câmera aí que você já vai ser inserido lá no grupo, ok? Esse é um curso que eu ensino as regras de pronúncia do inglês como um falante nativo é alfabetizado, tá? Então é um curso bem bacana, muda totalmente tudo que você já ouviu falar de pronúncia em inglês. Legal? Então participa aí que vai ser um curso show de bola. Galera, então vou ficando por aqui por hoje, ok? Pois quem tiver outras dúvidas, perguntas, vai deixando aí nos comentários e aí eu vou olhando lá, vou fazendo outros conteúdos para vocês. Valeu? Gostaram dessa aula de hoje? Ajudou aí a melhorar um pouquinho mais o vocabulário? E assim a gente vai caminhando. Valeu, galera! So, thank you so much e a gente se vê nas próximas. So, see you next time. Bye bye!